Bom, saiu aqui Fernando Horta. Boa noite, obrigado, viu, por estar conosco. Horta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vi esse cenário hoje de manhã. Você estava falando, mas estava de dia, continua de dia atrás ou eu estou enganado? Primeiro, boa noite, né? Um abraço para a Andréia, que estava aqui, acabou saindo, não me despedi, um beijo para ela. É um cenário falso. Se eu tirar esse negócio aqui, vai aparecer a minha parede de pobre aqui atrás, entendeu? Com os riscos, inclusive, da. Ah, Então, é um cenário tá. de uma casa na Toscana, nos Alpes Suíços, provavelmente, pelo tipo de inclinação de telhado, que eu gosto muito de usar. Esses dias as pessoas me perguntaram isso. Fernando, ainda tu tá em algum hemisfério diferente? Porque tá sempre dia aí. Eu digo, não, é porque o fundo é falso mesmo. Ah, que legal. Não, eu que eu vi agora, eu tinha visto hoje à tarde, esse céu eu tinha achado bonito, viu? Olhei atrás, achei bacana, no fundo. Mas aí eu tô vendo que eu não sabia, é um cenário digital, né? É isso? Isso, Fundo isso. infinito. Eu vou até tirar aqui para tu dar uma olhada, ó, só para tu ver ter noção. Hum. Deixa eu tirar aqui. Viu? Ah, tá certo. Legal, E aí legal. eu Se quiser coloco colocar aqui. o outro, é bacana, ótimo. Muito bacana, gostei. O Horta, deixa eu falar uma coisa pra você. Todos sabem, o Horta é do Rio Grande do Sul. É historiador, né? Estudou lá na Universidade Federal. Foi professor lá do Colégio Militar. Eu soube há pouco tempo que foi professor do Colégio Militar, História, né? Não, Então não conhece cheguei. bem o Rio Grande do Sul. É isso, Isso, não? isso, isso. E agora ele é do Rio Grande do Sul, portanto, tudo que está acontecendo lá, certamente o está abalando, porque a família é de lá, a família continua lá. E eu queria saber, então, eu convidei o Horta justamente para que ele fizesse, enfim, nós batêssemos um papo aqui, mas ele fizesse uma interpretação das medidas que foram anunciadas pelo Lula lá e, naturalmente, sobre a situação lá do Rio Grande do Sul e como fazer para superar esse problema, que parece que vai demorar um pouco. Mas eu te passo a palavra. Então, Joaquim, eu sou gaúcha, minha esposa é gaúcha, meus filhos são gaúchos, nossos parentes todos estão lá, minha mãe, minha irmã, meu irmão moram ali, bem pertinho de onde aconteceu a maior parte do desastre, né, que é a região de Canoas, especialmente Matias Velho. A minha mãe mora ali próximo, então, desde o início eu estou muito apreensivo com tudo que está acontecendo, buscando informações. Eu tenho praticamente todos os meus amigos são gaúchos, muitos amigos e amigas queridas que hoje estão aí no voluntariado. Ontem mesmo eu perguntei para um amigo querido, ele me disse, olha, a água está a 700 metros da minha casa, então se subir muito mais o Guaíba eu terei problemas. Então, diversos, né, a gente tem muita gente lá conhecida, não tem um gaúcho no Brasil que não tenha algum conhecido, alguma pessoa próxima que esteja envolvido nessa questão. Então, estão todos muito tocados, né? Tá certo. E quando é que foi, ó, até para saber, eu quero ver do ponto de vista pessoal mesmo. Quando é que você viu que ali a situação seria muito grave? Quando é que você percebeu e o que que passou? Assim, qual foi a impressão que você teve, o impacto que você teve na ocasião? Eu percebi que que a situação ia ser muito grave quando eu vi as imagens do centro histórico de Porto Alegre, que é a Casa de Cultura Mário Quintana ali, que é a região do chamado Quarto Distrito, né, que fica mais próximo ao porto e que ela é uma parte muito viva da cidade, né? Eu tive aulas ali na Casa de Cultura Mário Quintana, ainda pela Universidade Federal. Ali você tem os museus, tem o Museu do Rio Grande do Sul, você tem grande parte da cidade. Quando eu vi a Casa de Cultura que estava com a água acima das primeiras, mais da metade das portas, né? E quando eu vi aquilo, eu digo, a coisa vai ser muito feia, muito complicada, porque significa que o sistema de proteção dos diques da cidade não funcionou, né? E a coisa ia ficar muito complicada. Então ali eu me preocupei, mas o dia que realmente a coisa caiu, acho que foi sexta passada, quando o prefeito de Porto Alegre deu a ordem de evacuação da Cidade Baixa. Na realidade, ele não deu a ordem, porque ele foi muito covarde para isso, né? E ele, com medo de que as pessoas ficassem ilhadas e houvesse mais mortes, ele, no final da tarde, veio a público pedir que quem quisesse, quem pudesse, saísse da região. E deu uma ordem muito estabanada e as pessoas começaram a sair da Cidade Baixa. Para quem não sabe, o nome é Cidade Baixa,
é uma das regiões mais importantes da cidade pela questão do comércio, é uma região muito frequentada por jovens, por estudantes, né? E ela fica, por o próprio nome diz, né? Ela é a parte mais baixa da cidade e ali veio a água com força e a população precisou desocupar. Nesses dois momentos, no primeiro momento eu vi que a coisa ia ser feia, mas eu achei que ia ser localizado, e quando eu vi que eles tiraram a cidade baixa, eu vi que a situação ia ser muito, muito, muito complexa. Foi um susto, ainda está sendo, né, porque não terminou, mas ali nós vimos que a coisa ia ficar complicada e que o prefeito não tinha nenhuma capacidade de organizar nem a resistência àquilo que estava acontecendo, nem uma tentativa de minorar as mortes. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo deve sair disso tudo, eu imagino, se não preso, com grandes processos contra ele. Digamos, as pessoas que você conhece, que conversa, qual é o estado de ânimo delas? Pergunto isso porque eu estive de sexta para sábado, fiquei sexta, fiquei sábado, e eu vi que as pessoas, umas eu percebi que estavam meio que anestesiadas, ainda meio que sem compreender. Foi uma coisa esquisita quando eu percebia, conversando com as pessoas, eu percebia que parece que ainda, não sei, não tinha caído a ficha, ficavam mostrando coisas e às vezes choravam. Eu conversei com pessoas assim. Eu me emocionei também ouvindo alguns relatos. E com as pessoas que você conversa, qual é a sensação dessas pessoas? Como é que você percebe? Sabe que o gaúcho, assim como vários outros povos no Brasil, ele é muito resiliente, especialmente o Rio Grande do Sul, que é um estado de fronteira, e durante muito tempo, inclusive na época do Segundo Reinado, sempre se criou no Rio Grande do Sul a ideia da resistência, porque se tinha medo da invasão argentina, né, de alguma coisa, a proximidade que o Rio Grande do Sul tem com Buenos Aires. O gaúcho se sente muito mais em casa quando ele está em Montevidéu e Buenos Aires do que quando ele está em Salvador, na Bahia. A culinária, o tipo de clima, a fala, as vestes, é muito diferente. Então o Império Brasileiro, já na época do Pedro II, tinha um cuidado todo especial com o Rio Grande do Sul, de criar, de fomentar, primeiro, essa resiliência do homem do campo, essa força, e segundo, uma hostilidade para com os países dali, com a Argentina e Uruguai, tanto que o Rio Grande do Sul até hoje tem isso, né? Então, uma parte do povo gaúcho tem essa resiliência muito colocada, né? E desde que as empresas de comunicação, tanto nacionais como do local, criaram essa comunicação de desconexão, que nem eu chamei, né? Porque as empresas estão fazendo uma comunicação de desconectar causa e consequência, né? A chuva caiu porque chove, é natural chover, foi apocalíptico, mas ninguém tem responsabilidade por isso, nós temos que nos unir para resolver. Esse é o mote da comunicação. Quando a comunicação fez isso, ela joga na resiliência do gaúcho todo o processo de suporte sobre isso, entendeu? E então a população responde dessa maneira, responde desse jeito: olha, nós somos fortes, se eu tiver que andar nessa água aqui para salvar o que eu posso, eu vou salvar, eu vou para um abrigo e lá eu tenho amigos, e aí o povo se une, você tem essa união, né? E o objetivo é passar por isso, né? Não raciocinar sobre o que aconteceu, se era melhor, se não era. Passar, dar tempo para as coisas passarem. Esse processo de anestesia política que eles estão criando, ele é muito perigoso, porque ele abre espaço, por um lado, para uma comunicação neofascista que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é essa história do civil, ajuda o civil, o Rio Grande é muito forte, não depende de ninguém, nós somos um povo guerreiro, e isso pode caminhar para o ódio nacionalista e a tudo que a extrema-direita quer. E, em segundo lugar, isso também abre espaço para que você nunca consiga responsabilizar as pessoas que realmente têm parte nessa questão toda. Vamos lembrar, ninguém conseguiria fazer as chuvas diminuírem ou pararem, mas a ação humana é que fez com que Porto Alegre tivesse esse grau de vulnerabilidade ao que está acontecendo. Tipo, tua formação acadêmica livre para dar uma resposta qualificada. A gente sabe que existe um setor da sociedade que é minoritário, que fala muito em separatismo, no Rio Grande, sobretudo por essa questão cultural que você disse, inclusive fomentando pelo Império, na época, uma hostilidade com a Argentina, o Uruguai. Então, de alguma maneira, existe esse movimento, é pequeno, como disse, não é majoritário, mas de falar de separatismo. Eu achava que depois dessa situação, com o Brasil todo mobilizado para ajudar o Rio Grande do Sul, esse discurso perderia completamente a força. Você acha que perde a força ou você acha que essa história que você falou do civil, ajudando o civil, a resiliência, nós somos um povo gaúcho, nós vamos superar por isso, você acha que pode exatamente
gerar o contrário, isto é, ainda um sentimento de que possa se separar do Brasil, algo assim. Não, eu acho que é perigoso o que está acontecendo, tá? Essa ideia da resiliência, esse discurso de somos fortes, somos heróicos, ele é muito próximo do discurso nacionalista ufanista que a gente viu acontecer na Alemanha, na Itália, né? A Itália sai vencedora da Primeira Guerra Mundial, ela está do lado dos vencedores, mas ela foi tratada como perdedora na hora de dividir as coisas e muito machucada, e ali surge esse discurso da Itália forte, a Itália histórica, a Itália que se une ao Império Romano, e nisso o Mussolini, nesse caldo o Mussolini cresceu, né? Então tem muito perigo disso acontecer no Rio Grande do Sul, porque em realidade uma parte pequena da população nunca abandonou essa ideia do separatismo, tá? Em que pese que ela hoje é muito menor do que era na década de 90, né? No início da década de 90 era muito maior, hoje ele é muito menor, mas como o Rio Grande do Sul estava acéfalo, quer dizer, nem o prefeito da capital, né, nem o governador do estado estavam conseguindo mobilizar efetivamente resistências e ações concretas contra o que estava acontecendo, o gaúcho estava resistindo. E nessa resistência, esse discurso do ufanismo, ele aquece o teu coração e te permite levantar no dia de amanhã, mesmo que esse dia seja horroroso. Só que a intervenção do presidente Lula hoje, ela redistribui esse processo todo, né? O presidente Lula vai lá hoje e diz, olha, o Rio Grande do Sul tem uma cara, o Rio Grande do Sul tem uma pessoa agora responsável que está aqui com a minha mão, está aqui com todos os recursos do governo federal, e essa pessoa se chama Paulo Pimenta. Então, existe a partir daí uma reorganização das forças políticas, e eu espero que esse discurso nacionalista, fascista que está crescendo lá, seja atacado também por medidas de comunicação que o Paulo Pimenta tome naquela região para desmembrar isso, porque isso é muito perigoso, sabe, Joaquim? Esse é um tipo de discurso que cresce pequenininho, né, rasteiro. Eu tive informações, por exemplo, que em alguns abrigos havia grupos de pessoas que estavam defendendo que se levantasse de manhã e se hasteasse a bandeira brasileira cantando o hino, e no final da noite... Isso não aconteceu nesses abrigos em que as pessoas me relataram isso, porque os outros que estão ali, os outros voluntários que estão ali, acharam que era despropositado. Mas veja, já começou a surgir isso, né? Nós já sabemos que o Eduardo Bolsonaro está indo em direção ao Rio Grande do Sul para fomentar esse tipo de coisa. Então, se nós não cuidarmos, periga todo esse esforço que o presidente Lula está fazendo e toda essa infraestrutura do governo federal e recursos do governo federal redundem em um acirramento do discurso lá dentro, que hoje em dia está mais ou menos assim. Há 3, 4 dias atrás, o gaúcho se colocava na condição de o brasileiro, nós somos brasileiros e estamos precisando de ajuda. Agora ficou uma coisa mais ou menos assim, vocês têm a obrigação de nos ajudar. E da obrigação de nos ajudar para o ódio da não ajuda, caso as pessoas entendam que não é suficiente, é muito pouquinho, entendeu? Então eu tenho medo disso descambar para alguma situação mais grave. A resposta certa, viu? Porque realmente uma resposta tua é bem fundamentada, interessante. A Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, inclusive, aqui envia um superchat, muitíssimo obrigado, Tereza Cristina. Ela diz, por favor, faça um corte dessa fala do Horta, explicando a comunicação do ufanismo do Rio Grande do Sul. Para as pessoas saberem, o Horta pode falar sobre isso, o Rio Grande do Sul é o único estado em que eu conheço e que os estudantes cantam o hino do estado. Canto o hino nacional, mas canto o hino do Estado. Você deve saber decor o hino do Estado, porque você cresceu cantando o hino do Estado. Eu sei que eu tenho conhecidos que estudaram, inclusive são militares, filhos de militares, moraram lá, e eles sabem o hino do Rio Grande do Sul, porque estudaram no colégio de cantar o hino do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei com o Marcelo Canelas e com o Tim Lopes, que eram gaúchos. E os dois sabiam cantar o hino do Rio Grande do Sul, uma coisa impressionante. Eu não tenho ideia do hino de São Paulo, por exemplo, mas no Rio Grande do Sul se canta o hino do Rio Grande do Sul, né? As regiões fronteiriças, tem outros estados que a galera canta também, se não me engano, Pernambuco eles conhecem, mas assim, indiscutivelmente o Rio Grande do Sul é essa ponta, e é porque historicamente é o estado mais vulnerável, né? Era o estado mais vulnerável às ações políticas do Prata, sejam vindas da Argentina ou do Uruguai. E o Rio Grande do Sul, a gente brinca, né, que é o único estado brasileiro que escolheu ser brasileiro.
porque o Rio Grande do Sul teve vários momentos em que poderia ter simplesmente saído e se juntado a uma federação platina, né, juntamente com o Uruguai, Argentina, e sair de ali. Nós escolhemos ser do Rio Grande do Sul. Isso não é bem verdade, mas também não é mentira, né? Ali existe essa relação. Então, sempre se cultivou esse nacionalismo de fronteira para proteger o Rio Grande do Sul dos ataques de outros países. O problema é que, de alguma maneira, isso se tornou marca no Rio Grande do Sul, é uma marca do gaúcho, né? Inclusive utilizado como forma de agressão contra as populações negras e populações indígenas, tá? Porque o hino do gaúcho é um hino que é um hino de classes médias, de classes brancas europeias. Ele não faz manifestação, ele não faz referência aos outros grupos, né? E aí você tem no Rio Grande do Sul uma certa hostilidade às populações negras e às populações que são chamadas lá de bugres, né? Que são as populações indígenas. Então, tem toda uma construção em cima da classe média que foi muito estudada já na história. O próprio Eric Hobsbawm, que é um dos historiadores mais importantes aí sobre história contemporânea, ele, quando escreve o livro dele sobre tradições, tem que lembrar o nome do título, ele dá exemplo do Rio Grande do Sul, ele mostra que as tradições do Rio Grande do Sul são inventadas, né? E usa os exemplos da bombacha, usa os exemplos do hino, para mostrar o processo de criação de um sentimento nacionalista de cima, que é a característica do Sul, é esse bairrismo que todo mundo já ouviu. Interessante, eu não sabia. O Érico Hobsbawm, ele estudou, então, a cultura do Rio Grande do Sul? Isso, ele vem para cá, ele e... Deixa eu pegar aqui o nome do livro. Que interessante, viu? Olha só. Uma live. É até uma vergonha eu ter esquecido isso. O nome do livro é A Invenção das Tradições, tá? Do Eric Hobsbawm e do Terence Ranger. Ele dá esse exemplo do Rio Grande do Sul nesse livro, mostrando como se dá o processo de criação de tradição, que é a forma como você gera esse proto-nacionalismo, que é a característica do Rio Grande do Sul. O problema é que isso pode ser rapidamente captado por esses discursos de extrema direita, é a semente de uma estrutura fascista, né? E o Rio Grande do Sul tem muita gente que já está pensando assim. E para essa gente, Joaquim, não interessa se você botar, se o governo Lula botar 100 bilhões de reais, botar 200 bilhões de reais, vai ser lido como insuficiente, né? Não, isso é insuficiente. E isso, de novo, se não houver uma comunicação importante ali, que esmiúce isso, que desmonte essas fake news, que trabalhe em vacinas digitais para que a gente possa proteger o governo federal, periga todo esse esforço cair no chão. Porque o gaúcho ele é conhecido por ser teimoso, viu, Joaquim? Tem uma piada, você sabe que piada com gaúcho só quem pode fazer são os gaúchos, entendeu? Se você não é gaúcho, se você fizer uma piada com gaúcho, a pessoa vai ficar brava. Como eu sou gaúcho, eu posso fazer, né? Então sempre tem aquela brincadeira assim, como é que você coloca 40 gaúchos dentro de um Fuca? E aí a pessoa responde, não sei, diz pro gaúcho que não cabe, né? Porque se tu disser para ele que não cabe 40 gaúchos no Fuca, ele dá um jeito de botar 40 gaúchos dentro do Fuca só para te mostrar que cabe, entendeu? Então a teimosia do gaúcho é muito forte nesse sentido. Resiste a tudo e a todos, mas tem esse outro lado, pode ser facilmente capturado por um discurso de extrema-direita. Agora, só por curiosidade, é uma curiosidade, acho que os outros também têm. A bombacha foi uma tradição inventada? Vou fazer só aqui um relato. Eu, quando estava em São Paulo, no interior de São Paulo, segunda série, salvo engano, eu tenho até foto disso. Eu fiz a dança, eu era um gaúcho, entendeu? Tinha a dança gaúcha, que tinha uma dança específica, eu usava bombacha, a bota, usava e o lenço, era aquela roupa de gaúcho. Foi uma coisa no interior de São Paulo, a gente dançou a dança dos gaúchos. Eu lembro até hoje, bom, enfim, eu era um gaúcho, se eu me lembro bem. Mas, enfim, é inventada? Como assim é inventada? Eu falo que até porque faz parte do traje é considerado um traje clássico, parece que tem uma lei que você pode, em vez de usar gravata, usar um traje formal, você pode pôr a roupa do gaúcho. Mas eu te passo a palavra. Isso. Mas é inventada porque existem duas explicações para a bombacha, né? Uma, que era uma calça originariamente utilizada em Buenos Aires, no Uruguai, especialmente nas populações mais pobres, mas ela é uma calça, ela não é aquela bombacha grande com as pernas mais largas, é um outro tipo, é um tipo de calça de alpargata, uma coisa assim mais simples. A bombacha mesmo era uma calça de inverno inglesa,
O estilo é uma calça de inverno inglesa, para ser utilizada em locais onde você tem temperaturas abaixo de zero. Quando dá o fechamento dos portos, lá com Dom João VI, né, que você tem o Napoleão invadindo Portugal, não permitindo mais o comércio na Europa, e que o Dom João VI vem para o Brasil, né, quando ele vem para o Brasil, a primeira coisa que ele faz quando ele chega no Brasil é abrir os portos às nações amigas, né, a chamada abertura dos portos das nações amigas. Por que isso? Porque o Brasil precisava comprar os produtos ingleses, os ingleses continuavam produzindo e não tinham mais para quem vender na Europa. Então, uma quantidade gigantesca dessas calças e dessas roupas de inverno que eram utilizadas na Europa são vendidas para o Brasil. Originariamente elas vão para o Rio de Janeiro. Aí você imagina um carioca com 42 graus na moringa usando uma bombacha, entendeu? Se ele for um homem, ele vai ter um problema sério. Em algum momento ele vai pedir por favor para parar. Então essas calças são enviadas para o Rio Grande do Sul porque era o local mais frio que tinha. E ali as elites gaúchas se apropriam desse processo para criar toda uma indumentária própria, a bombacha com a bota de couro, com o lenço amarrado, que é vermelho e tudo mais. Então, você tem uma criação dessa tradição como se isso remontasse aos antigos que usavam, que viviam naquela terra, e não é verdade. Isso é uma tradição do século XIX. Bom, Horta, agora então, entrando para o tema de hoje, você está dizendo, olha, se o governo der 100 bilhões, vai dizer que é insuficiente. Eu, quando estive lá em Porto Alegre, de fato, de sábado, eu ouvi pessoas falando, criticando o Lula, de fato, tá? Falando, mas o Lula veio aqui e nem fez um sobrevoo de helicóptero no Sarandi, não sei o quê, que está tudo invadido, está tudo cheio d'água. Foi comentado isso, inclusive eu ia nesse bairro. E está todo tomado por água. E aí foi lá e estava criticando. E eu, cara, é claro, eu não vou discutir, porque eu estava na farmácia essa hora, fui comprar um remédio de cabeça e tal, e ele estava ali, ele estava do lado dele e começou a falar. Eu comecei só a entender, eu falei, o Lula vai ter muita dificuldade, porque o Lula chamou para si a responsabilidade. Ele apareceu. Eu não sei, o Lula é um craque na política, eu não sei como é que ele vai escapar disso, mas eu pergunto para você, conhecendo o povo gaúcho, o que se deve fazer, portanto, para que se aproveite este movimento para unificar o Brasil, trazer mais, e mais do que isso, para que, eu chamei hoje, para que o gaúcho retome a sua tradição. Essa, pelo menos, é a tradição que nós conhecemos mais recentemente. Você pode discordar do Getúlio, mas foi um estadista. Pode criticar aqui ou ali. O Brizola, grande, o João Goulart, e mais recentemente o Olívio Dutra, o Tarso Genro, que é um quadro. E era importante, elegiam pessoas que eram bastante progressistas, para não falar de esquerda, ou de um sentimento nacional desenvolvimentista comprometido com todo o Brasil. Getúlio tinha essa proposta de unificar o Brasil. Inclusive, fez muita concessão para São Paulo na ocasião para que houvesse essa unificação. Mas eu passo para você nos dizer aí como é que o governo pode sair dessa armadilha e usar mais do que isso para, enfim, unificar mais o Brasil a partir do Rio Grande do Sul. A teoria, as teorias sociológicas, antropológicas, de história cultural, mostra que esses sentimentos de clivagem nacional que a gente tem, eles são sempre, eles se assentam sempre no culto de determinados símbolos, determinados sistemas de crenças excludentes, né? Então, o Rio Grande do Sul usa muito a sua bandeira, as suas cores, o seu brasão, né, o seu hino, e isso, da mesma forma que são símbolos de agregação, são símbolos de exclusão, porque, obviamente, que separa o eu daquilo que não sou eu, né, daquele diferente que vem de fora. A primeira coisa que o governo federal precisa fazer é encontrar uma identidade estética para usar em todos os esforços no Rio Grande do Sul de reconstrução. Ela não pode ser o símbolo do Brasil e não pode ser o símbolo do Rio Grande do Sul. Ela tem que ser pensada com uma série de cores, de sentidos e de percepções que seja um conjunto de amálgama daquilo que o Rio Grande do Sul vê como si e daquilo que o Brasil é. E esse amálgama funcionar e aí produzir camisetas, produzir sacos, sacolas, malas, agasalhos, coisa que o gaúcho muito usa, que é o que a gente chama de cachecol, né? Tudo com essa identidade visual. E convencer a todos os prefeitos em todos os lugares que esse, a partir de agora, é o símbolo da nossa união, é o novo pacto que surge entre os gaúchos e o Rio Grande do Sul, porque, afinal de contas, também brasileiros eles são. O presidente Lula ele começou o discurso dele hoje pisando na jaca. O
primeira coisa que ele fala no discurso dele é: nunca imaginei que tivesse tanto negro no Rio Grande do Sul. Ele começa dando uma ideia de que ele desconhece o povo, né? Então foi ruim. Depois o Lula conserta ao longo do discurso, mas isso não pode acontecer. O Brasil não pode parecer que desconhece o Rio Grande do Sul. Ele tem que criar uma forma de comunicação que trate esses símbolos com o respeito que merece, mas não singularizando eles, né? Mostrando que o Rio Grande do Sul é grande e forte, se e somente se estiver integrado a essa estrutura brasileira, e que o Brasil está atuando no Rio Grande do Sul não por obrigação, não por interesse político, não por vontade, mas porque o Rio Grande do Sul é brasileiro. Eu pensei que o Lula ia entrar lá e ia dizer assim: olha, eu cheguei aqui, pensei que ia encontrar gaúcho, mas eu encontrei brasileiros. Se o Lula tivesse feito isso, né, que era uma característica, por exemplo, do Getúlio. O Getúlio fazia esses discursos, né? O Getúlio procurava unificar. O Getúlio é o único cara que conseguiu no Rio Grande do Sul unificar chimangos e maragatos. Para quem não sabe, existiam dois grupos políticos muito fortes no século XIX no Rio Grande do Sul, que a gente chamava de chimangos e maragatos, né? O único momento onde chimangos e maragatos votaram juntos foi quando Getúlio estava lá. Então o Getúlio tinha essa capacidade. O presidente Lula precisa desenvolver isso, uma comunicação que seja uma comunicação que una e não que separe os gaúchos do restante do Brasil, e assim desarticular esse sentimento proto-nacionalista. Isso tem que estar nas cores, isso tem que estar no exército. O Exército pode usar suas fardas, mas precisa criar uma identificação para todos aqueles que estão trabalhando na reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso tem que estar na jaqueta do governador do estado, do Paulo Pimenta, eles têm que estar vestindo as mesmas cores. Não são cores do Rio Grande do Sul, nem os símbolos do Rio Grande do Sul e nem os do Brasil. São um processo negociado que marca um momento histórico. Que momento é esse? Esse acordo de reconstrução. O acordo em que não há, e aí eu acho que foi o único momento em que o Eduardo Leite deu uma bola dentro, porque ele começa o discurso dele dizendo isso: nós não vamos deixar que as dissidências ideológicas atrapalhem o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E é isso. E isso significa pensar símbolos, pensar comunicação, pensar formas, levar isso para as escolas. Vai reconstruir as escolas? Vai reconstruir os novos uniformes têm que estar com esses símbolos, o símbolo desse novo pacto, dessa nova aliança, desse novo Rio Grande do Sul, que só é e só consegue ser grande se ele estiver junto daquilo que sempre foi a base dele, ou seja, isso aqui é Brasil também. Vou colocar aqui a questão colocada pela Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro. Para essa imagem, sugiro o mapa do Rio Grande do Sul de mãos dadas com o mapa do Brasil. O que você acha? Teria que se pensar uma estética sobre isso. Eu não gosto da utilização de mapas porque elas remetem às segmentações. Eu acho que nós temos outros caminhos para fazer essa união, outros símbolos que são importantes, entendeu? A própria figura, por exemplo, do cavalo, que foi salvo lá em cima e que, de alguma maneira, né, muita gente criticou a Janja. É porque foi feito um escândalo. O Rio Grande do Sul só salvou aquele cavalo porque é um cavalo. O cavalo faz parte da cultura do gaúcho. Aquilo ali foi uma imagem muito forte para o Rio Grande do Sul. Que nem hoje, aquele cavalo no terceiro andar, lá em cima, entendeu? Sendo salvo. Quer dizer, há que se pegar isso com o resto do Brasil. Não acho que tenha que se trabalhar mapa, não acho que se tenha que trabalhar nome, acho que nós temos que encontrar amálgamas de referenciais simbólicos que formem essa união para iniciar um processo de homogeneização no Rio Grande do Sul. Então não interessa se você é um voluntário na região de Canoas, se você é um voluntário na região, você vai estar com uma camiseta que o governo federal vai dar, com um agasalho que o governo federal vai dar, que vai lembrar a enchente de 2024, a memória é muito importante, então nós temos que lembrar disso, né? Lembra a enchente, lembra o momento, lembra que você participou, o esforço que você fez, e o esforço que você fez foi o esforço que o Haddad fez para conseguir verba para colocar lá dentro, é o esforço que o prefeito X, Ari Vanazzi, estava ali junto tentando resolver, você está irmanado nesse processo, não há diferenças entre nós, entre o Lula, há que se construir essa amálgama, e isso é essencial para que o Rio Grande do Sul não se reconstrua de costas para o Brasil, porque a chance disso é muito grande. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Por que houve uma ascensão da direita? Um Eduardo Leite, um Sebastião Melo, e nós que conhecíamos o Rio Grande do Sul, inclusive no início da trajetória de um movimento de inclusão, um movimento à esquerda, tendendo à esquerda, que foi todo aquele o movimento depois das diretas, e o Rio Grande do Sul era visto como uma capital muito promissora, o Brizola,
E, de repente, a gente vê figuras como o Eduardo Leite, figuras, mesmo lá atrás, já teve o mesmo Antônio Brito, você teve outras figuras que eram figuras muito comprometidas com o neoliberalismo e que não tem nada a ver com a tradição, na minha visão, inclusive do Rio Grande do Sul, porque é um projeto, inclusive, de fora do Brasil, com a ideia de privatização, o consenso de Washington começou a ser aplicado lá. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Foi nós que falhamos, o campo progressista, vamos chamar assim, a esquerda que falhou? O Rio Grande do Sul é a versão, vamos dizer assim, adiantada dos problemas que viriam a acontecer no governo Lula, né? O Rio Grande do Sul, a grande transformação do Brasil à esquerda começa com o Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que o Olívio Dutra é o primeiro governador do PT, né, eleito lá no início dos anos 2000 ainda, e, portanto, é por ali que se começa a grande transformação, né? O orçamento participativo, a participação das pessoas, depois o Fórum Social Mundial. Então, isso arregimentou as forças de esquerda no Rio Grande do Sul, de tal sorte que o Rio Grande do Sul foi, durante muito tempo, vanguarda nesse processo de transformação. Mas, como toda a história dialética, como a gente aprende, né, ela também cria essa construção que vai lhe dar fim. Então, as forças de oposição ao próprio petismo surgem também primeiro no Rio Grande do Sul. A associação de um agronegócio conservador, retrógrado, especialmente nas cidades do interior, com uma leitura neoliberal de fisiocratas instalados na estrutura de poder das capitais, essa associação que vai ser a grande associação que o PSDB vai fazer para depois conseguir fazer o impeachment da Dilma e tudo mais, ela surge primeiro no Rio Grande do Sul. São os frutos dessa associação que elegem Guieda Crucius, são os frutos dessa associação que elegem Germano Rigoto, no Rio Grande do Sul, e ali o petismo perdeu a sua primeira batalha de comunicação. Né? Ainda não havia a grande transformação digital que a gente está vendo hoje, mas ali nós perdemos a base da comunicação. O PT se tornou um partido extremamente próximo aos cargos de poder e deixou espaços importantes, como, por exemplo, no início dos anos 80, início dos anos 90, o Partido dos Trabalhadores estava na juventude, estava nos centros acadêmicos da escola. Eu, que estudava no Colégio Militar, cansei de ver o Júlio de Castilhos, que é uma enorme escola pública que tem ali próximo do Colégio Militar, fazendo passeatas, ajudando em greves de professores, mobilizado, né? Quando o PT entrou no poder, nós passamos a ser um partido muito mais próximo aos processos decisórios da máquina pública e abrimos mão dessa relação com essas populações. E isso foi nos enfraquecendo a ponto de nós ficarmos ilhados. O último governo do governador Tarso Genro foi um governo extremamente difícil. O governador não conseguiu emplacar muita coisa que ele tinha, muito processo que ele tinha, por conta já dessas clivagens que foram aumentando ali no Rio Grande do Sul. Acho que, para sintetizar, é ali que começa a grande aliança nacional contra o petismo, é ali que surge, portanto, esse primeiro movimento, e é ali também que nós perdemos as primeiras batalhas da comunicação. Não soubemos continuar nos comunicando. Né? Tanto que o nosso último candidato a senador foi o grande governador Olívio Dutra, que perde para o general Mourão, né? Numa corrida muito próxima, mas veja, o nosso grande governador teve que vir novamente, depois de uma idade já avançada, para usar o seu capital político, porque nós não tínhamos figuras de peso que pudessem encarar jovens ali naquela situação. Como um todo, o aviso do Rio Grande do Sul o Partido dos Trabalhadores precisa renovação em todos os lugares. Eu concordo plenamente com você. E por que você entende que houve, de fato, esse envelhecimento das lideranças políticas e dificuldade de surgir novas lideranças? Qual que você acha que é a causa disso? Eu tenho uma coisa que em todas as reuniões internas do Partido dos Trabalhadores, eu procuro dizer isso, né? O partido, infelizmente, é o que acontece com todos os partidos que crescem e assumem espaços de poder. Ele vai se engessando, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, eu digo assim, no Partido dos Trabalhadores, quem está sentado não quer levantar. Existem construções de feudos, de organizações de feudos políticos aqui e acolá, candidatos que se reproduzem e se mantêm e se sustentam, e as máquinas partidárias acabam trabalhando para eles, e você não consegue ter uma juventude atuante. Veja só a situação, você tem na extrema-direita hoje uma figura como Nicolas,
né, que todo mundo chama de Nicolas Chupetinha, mas é um deputado de que ele deve ter o quê? 24, 25, 26 anos? Ele é candidato à presidência já desde agora. A esquerda não tem ninguém com essa idade, com essa projeção. E não tem por quê. Porque o Nicolas é uma figura fora da casinha, uma pessoa extremamente inteligente. Não. É uma figura que se assenhoreou de determinadas técnicas de comunicação que o Partido dos Trabalhadores não consegue se assenhorear, porque os nossos comunicadores são velhos, são antigos, ainda acreditam na comunicação dos anos 90, né? E, além de tudo, as nossas estruturas políticas são reverenciadas para essas pessoas. Né? Então, quando surge aquela figura mais, nossa, a fulano de tal, parece que a nossa juventude fica com medo de botar a cara, a juventude da esquerda, de dizer, não, eu sou tão competente quanto você, a diferença de idade não vai fazer nisso. Um pouco desse problema a gente viu na Argentina agora. Quer dizer, o Milei só ganha a eleição porque o Massa sequer candidato de esquerda era. Quem conhece a política na Argentina sabe que o Massa é um candidato no máximo de um centro muito conservadorzinho. Agora, você tinha candidatos jovens de esquerda na Argentina? Tinha, mas eles não tiveram força na burocracia dos partidos para conseguir as suas indicações. O que aconteceu? A direita, que teve coragem de botar pessoas jovens e novas, acabou saindo na frente. Então, é um recado importante para o Partido dos Trabalhadores. Se não renovar, no momento que o presidente Lula não tiver condições de continuar, nós vamos ter um problema sério e a direita deve governar o país aí nos próximos 10 anos. Tem uma questão colocada aqui, eu acho interessante. Como você acha que pode ser a comunicação do PT? Onde pode melhorar a comunicação? A comunicação do partido é diferente da comunicação do governo, né? A comunicação do partido... Poderia falar das duas coisas, a tua avaliação. Vamos ouvir a comunicação do governo tem uma série de coisas que nós precisamos fazer. Existem vários tipos de comunicação de governo. Você tem uma comunicação institucional, que é simplesmente profissional mesmo, técnica. Você tem que estabelecer linhas e formas de comunicação do que está sendo feito, mas, além disso, você tem que ter uma estratégia de comunicação para diversos grupos. Uma das coisas que as pessoas que não conhecem o mundo digital não entendem é o seguinte: nos anos 90, Joaquim, a gente viveu os anos 90, como é que se dava a comunicação nos anos 90? A Skol queria fazer uma campanha de cerveja. Havia todo um estudo de mercado, um estudo antropológico, um estudo psicológico que era feito para descobrir qual era a forma de comunicação do brasileiro médio. O que o brasileiro médio gosta, o que ele pensa. Veja, todas as campanhas e todo o processo de comunicação dos anos 90 era feito por brasileiro médio. E nisso se especializaram as grandes agências de publicidade do Brasil, que eram capazes de sintetizar esses esquemas de comunicação, e ali você vai ter os marqueteiros que ajudaram na eleição do Lula. Por quê? Porque você convergia os processos para a comunicação de um brasileiro médio. Hoje não é mais assim. Se você for pegar a comunicação do Bolsonaro hoje, existe um Bolsonaro para cada grupo político que apoia ele. Os evangélicos enxergam o Bolsonaro de uma maneira, os militares de outra, os neoliberais de outra, os gaúchos de outro, o pessoal do norte de outro, e ele tem uma capacidade de montar materiais estratificados para cada um desses grupos. Porque a comunicação digital, ela não é mais uma comunicação de homogeneização de linguagem, muito pelo contrário, ela é uma comunicação de diversificação de linguagem. O presidente Lula devia estar sendo apresentado como forma de governo, devia ter um presidente Lula para cada grupo. Então, eu quero me comunicar com os evangélicos. Então, eu tenho um presidente Lula para os evangélicos, com um tipo de linguagem, com um tipo de valores, com um tipo de imagem específica, com determinados sentidos que comunicam com eles. Eu preciso me comunicar com os donos de gatinho. Eu preciso criar formas de me comunicar com donos de gatinho. E hoje dá para fazer isso, Joaquim. Lá atrás não dava. Porque lá atrás você tinha que imprimir santinho, lembra dos famosos santinhos? O material de campanha, você tinha que imprimir ele, então ele tinha que ter uma cara. Hoje em dia, na internet, você produz todo esse material estratificado, estudado para cada um dos grupos de comunicação, com as informações e as formas que esses grupos se comunicam. O governo devia fazer isso, essa estratificação, o governo devia conhecer esse tipo de situação. Já no Partido dos Trabalhadores, a situação é diferente. Por quê? Um governo não pode fazer uma comunicação de baixo para cima, porque o governo é a estrutura, é a superestrutura que comanda. Então ele não pode fazer uma comunicação de baixo para cima, ele tem que conhecer a população, estratificar ela e criar linhas de comunicação específica.
Já o partido, não. O partido precisa estabelecer uma comunicação de baixo para cima. A comunicação do PT não pode ser pensada em São Paulo. Ela não pode ser pensada no Rio. Ela tem que ser pensada em Macapá, ela tem que ser pensada lá no interior do Piauí, ela tem que ser pensada pelos grupos do interior do Rio Grande do Sul. Ela precisa vir de baixo para cima, refletindo os interesses e as vontades desses grupos. A comunicação de um partido, ela não é só a forma como o partido se mostra para fora, mas ela é a forma como os integrantes do partido constroem a visão que tem sobre ele. Enquanto o partido não der vazão à formação política e comunicação, vai ficar patinando o tempo inteiro. E o problema é que as pessoas que estão na comunicação do PT desconhecem isso tudo, desconhecem essa forma, estão presas nos anos 90. Imagina que o Pimenta, né, só para dar um exemplo agora que aconteceu agora, Pimenta, que eu acho que vai ser a cara da reconstrução do Rio Grande do Sul, e é a pessoa talhada para isso, é o cara certo para isso. O Pimenta, antes de sair da SECOM, anunciou para todo mundo que tinha construído um aplicativo, uma plataforma com todas as informações referentes às questões do desastre, porque, entre outras pessoas, mas muita gente estava reclamando que não havia um local. Aí eu fui olhar o que era. É um puxadinho do .gov, se você olhar você vai ver, é um puxadinho do .gov, aí tem .gov barra informações, e é uma página estática. Sabe? Como se fosse um outdoor dos anos 90. Isso não é digital, isso não é viralizar, isso não viraliza, isso não chama atenção, isso não comunica, isso não é nada. Absolutamente nada. Aquilo ali é esforço jogado fora. Hoje, por exemplo, o governo Lula apresentou uma série de impactantes medidas no Rio Grande do Sul. Para consubstanciar isso, eles fizeram um PowerPoint e distribuíram um PowerPoint. Eu recebi o PowerPoint com 6 ou 7 lâminas. Tremendamente mal feito, não interativo, tosco, travado, sem comunicação. Quer dizer, veja, mesmo hoje, no ápice da crise, em que a gente está fazendo uma mudança importante, a comunicação não consegue se adequar. Enquanto o Partido dos Trabalhadores não sair dos anos 90 e entrar na era digital, ele vai continuar perdendo todas as batalhas para a comunicação da direita, que é muito mais ágil que a nossa. Isso é absolutamente, hoje é tranquilo fazer isso. Você tem tecnologia para isso, você tem quadros que podem fazer isso, não é tão difícil, né? Você construir um aplicativo efetivo, né? Aplicativos de comunicação, mas mesmo que você não tenha um aplicativo, meios de comunicação, quer ver só? Eu tenho ele aqui, se tu quiser eu compartilho contigo rapidinho. Isso aqui é assustador, isso aqui foi apresentado hoje como forma de consubstanciar. Se tu permitires, tu vai ver isso. É só o material do governo mesmo. Um PowerPoint. Eu vou colocar aqui, você colocou, né? Isso. É um PowerPoint de quantas páginas tem aqui? 6 páginas, explicando o apoio aos gaúchos, feito pelo governo, Vale Reconstrução. Veja, isso aqui é feito por um estudante dos anos 90, estudante de 2º grau. Isso aqui não. Veja, tá tudo aqui, mas de uma forma que não comunica. Isso aqui não é comunicação. Não, vai ser difícil as pessoas pararem para ler. Você poderia ter desenhos, poderia ter. Gente, eu transformo isso aqui num videozinho de 30 segundos que comunica, que viraliza. Eu transformo isso aqui em. Hoje em dia o governo está fazendo cards, né? Trazendo essas informações. Veja, nem a linguagem está colocada nisso. A nossa juventude não lê isso, as pessoas mais antigas não lê isso. Isso aqui não é comunicação. E o seguinte, se você vai apresentar essa quantidade de medidas como o presidente apresentou hoje, já tinha que estar com uma campanha de comunicação engatilhada, organizada e pronta para disparar tudo isso ao mesmo tempo. O mundo digital não é que nem os anos 90. Nos anos 90 vinha o discurso político, depois você tinha a reverberação, depois a introdução, hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito rápido. Se você não disparar isso tudo junto, perde o efeito. E aí o que a gente tem? A gente tem uma série de medidas fantásticas. Eu tenho algumas críticas aqui a colar, mas assim, são medidas essenciais que transformam o esforço de organização do governo em algo material para o Rio Grande do Sul e que não tá comunicado. Periga, porque nós temos essa lacuna de comunicação, tudo isso cair no solo. E aí entra aquela questão que eu estava dizendo. Vai acabar aparecendo esse discurso anti-governo, anti-tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque a gente não ocupa o espaço da comunicação. Você teria, eu vou falar até, tem que falar com cuidado para a gente não ser censurado, mas naquele evento do Juiz de Fora,
Eles prepararam um drone, já estava tudo preparado antes. O evento aconteceu às 4h30, estava acontecendo mais no final da tarde. Um pouco depois, já estava, inclusive a camiseta que ele usou. A questão por que ele fez tudo isso, nem vamos entrar nesse mérito agora, até por causa da censura, mas Está falando do evento do Bolsonaro, né? Em dentro Juiz do de Fora. Bolsonaro, Juiz de Isso, Fora, que estava permite a tudo eleição dele. pronto, tudo Claro! pronto. Horas depois, quer dizer, 1 hora depois, já estava no ar, entendeu? Toda a rede, entendeu? Não, e eu tenho Toda a dito, rede Joaquim, uma Bolsonaro. coisa assim, ó, eu não quero saber se foi verdadeiro ou não. Eu não entro nesse mérito. O fato político da facada aconteceu. Você entendeu? Se ele foi espontâneo ou não, se o fulano tinha razão ou não tinha, se foi pedido, interessa que o fato político da facada aconteceu. E ele elege Bolsonaro. E o interessante é isso, reconstruir os passos que foram feitos depois, quer dizer, a sacada de um dos filhos dele de pegar uma camisa completamente diferente, porque não é a mesma camisa, furar, fingir que era a camisa, mostrar, o outro aparecer chorando, enrolado na bandeira do Brasil. Tudo isso foi um sentido de comunicação muito apurado que eles tiveram ali no momento. Eu não estou dizendo que eles tiveram assessoria para fazer, até acho que não, mas eles conhecem esse tipo de comunicação de forma muito mais rápida do que os nossos tomadores de decisão nos partidos que estão enfiados dentro dos sistemas de comunicação que não entendem o que é isso ainda. Você diga o seguinte, as pessoas deixam para o Lula segurar na unha tudo, porque o Lula tem uma capacidade de comunicação gigante. Porra. Quando ele fala, as pessoas entendem. Isso qualquer classe social. Mas não pode ficar tudo nas costas dele. Não, o Lula é o melhor comunicador que nós temos no Brasil. Ele é melhor que o Silvio Santos. Tá? Ele é melhor que o Silvio Santos. Ele é melhor, era melhor que o Chacrinha. Cada um na sua, mas ele era. Por que ele é melhor? Porque o Silvio Santos comunica para aqueles que já gostam dele. Se você não gosta do Silvio Santos, você não bota no SBT para assistir. O Lula comunica com todos. O Lula hoje estava dando discurso, e ele é um dos poucos políticos, pode notar, ele é um dos poucos políticos que ele dá discurso para um lado e para o outro, tu notou? Ele fala com a plateia e fala com o povo que está assistindo ele. Ele vira de costas para o povo e continua sendo ouvido. Se você parar para pensar e colocar ali um professor, né, dessa prática discursiva, ele vai dizer, meu Deus, o Lula faz tudo que não se deve fazer. Mas ele faz e funciona por quê? Porque ele é um animal comunicativo, ele é uma figura brutal na comunicação. Nós conseguimos reduzir essa figura a uma figura caricata que estava naquele podcast que fazia lá dentro do Palácio do Planalto, que eu disse, não façam isso. Cara, se eu tivesse na comunicação do presidente, eu ficaria do lado dele, que nem o Stucker ficava tirando imagens o dia inteiro, de vez em quando ele olhava para a câmera, dizia uma coisa, pegava uma coisinha aqui, uma coisinha lá e montava a estrutura de comunicação, sem a necessidade dele passar horas ali preso por isso. Porque você pode fazer isso, capturar dele a essência dele, que é a espontaneidade, que é o dia a dia, que é o momento de comunicar com facilidade as coisas difíceis, né, registrar as dificuldades. Eu teria feito todo um trabalho de comunicação completamente diferente, que não usasse o espaço dele. A gente não. A gente senta no presidente, se não é o presidente comunicar, a gente não consegue se comunicar, e aí o que acontece? Sobrecarrega ele. Ele tem que se comunicar, tem que tomar decisão, tem que fazer articulação política, tem que ir lá enfrentar os opositores. Falta Lula para jogar em todas essas posições. Você falou, olha, e aí eu acho que nasce também daquilo que você falou inicialmente, da falta de novos quadros com poder, empoderado dentro da estrutura partidária. Olha, e é necessário fazer essa discussão. Eu acho que essa live está de alto nível justamente para você, para que as pessoas entendam. Precisa ter crítica, precisa melhorar. Você não tem novas lideranças, essa liderança não tem poder na estrutura partidária. Porque se você colocar, as pessoas estão falando aqui, Horta, que você deveria para a comunicação, deveria para o governo, etc. Mas uma pessoa como você, de fato, entendeu? Que tivesse voz dentro, porque quando você cria a burocracia partidária, muitas vezes você sufoca novos quadros. Entendeu? Por quê? Porque é o poder que está em discussão. Eu já falei aqui, por exemplo, a questão dos sindicatos. O sindicato é absolutamente necessário, absolutamente necessário. Valorização do trabalho, na luta de classes, é o sindicato que faz a defesa da classe trabalhadora. Mas a comunicação é horrorosa. Então, o trabalhador tem que ser promovido a herói nesse país, e de fato é, quem gera a riqueza. Mas a comunicação é muito ruim. Você vê jornais, não dá nem para ler, são jornais ruins. E por quê? Você tem letrinha pequena, não tem ilustração direito, texto ruim. E é verdade, eu estou falando que é verdade. E por quê? Porque
é o cara que manda, ele quer do jeito que ele quer, ele é do jeito que ele tem que ser daquele jeito, e aí novos quadros não surgem. Estou fazendo essa crítica porque é necessário fazer mesmo, tá? Repetindo, e Horta, o que você acha? Você aceitaria um desafio desse? Se for para ajudar, eu ajudo onde for necessário, onde for possível. Eu trabalhei muito tempo aqui, Joaquim, aqui em Brasília, na formação do Partido dos Trabalhadores, junto com uma companheira maravilhosa, fantástica, que está indo agora para Cuba, que é a professora Leda. Nós tentamos, na época da pandemia, quando estava todo mundo enfiado nos cantos, a gente estava fazendo formação online. Trabalhei junto com o pessoal da CONTAG, das FETAGs no Brasil, das Escolas Nacional de Formação dos Trabalhadores no campo. A gente foi para o interior, foi conversar com as pessoas, foi levantar, na época mais difícil, porque hoje é uma barbada você ficar do lado do Lula. Hoje o Lula, até gente que odiava está do lado, mas lá em 2018, quando ele era uma figura presa, uma figura que estava já estava preso na realidade, era o centro gravitacional de toda a corrupção do Brasil. Ali, quem ficou do lado do presidente era quem tinha coragem mesmo, Joaquim. Sabe? E o que eu sinto é assim, muita gente daquela época, eu e outras pessoas que naquele momento demos a cara, porque não é botar um perfil falso na internet e ficar reproduzindo informação. Não, a gente botou a cara para defender as coisas, a gente foi para frente, a gente assumiu responsabilidades. De repente, quando o governo se reorganizou, um monte de gente que tinha sumido voltou, ocuparam os mesmos cargos, e quem ficou ali fazendo essa briga simplesmente foi colocado de lado. E quem ficou ali é a juventude dessa estrutura partidária. Muita gente boa que está sendo colocada de lado por conta disso, entendeu? Essa perspectiva que eu te coloquei. No Partido dos Trabalhadores, quem está sentado não quer levantar. As pessoas se assenhoram de determinados recursos e determinados espaços decisórios e não há Cristo que abra, entende? Então, assim, eu estou à disposição para ajudar onde for necessário, para o que for necessário, mas por conta da posição que eu assumo, eu já arrumei muito inimigo, inclusive dentro do governo federal. Tá? Muito inimigo. O querido e saudoso, o querido ministro Paulo Pimenta, que eu conhecia muito antes de ser ministro, na época que ele era. Ele me passou umas carraspanas algumas vezes, entendeu? E algumas com razão, outras em função da posição do cargo que ele tem que fazer, mas você vai cultivando uma certa inimizade por conta das minhas posições, porque, ao contrário da imensa maioria das pessoas, né, que de repente pode olhar uma situação do governo e dizer, não, Lula está certo, fulano está certo, eu guardo a minha posição crítica, né? E eu externo ela. Então, assim, se o governo um dia achar que é melhor me ter como crítico dentro do governo para antecipar essas coisas e trabalhar, ótimo. Se não achar dessa forma, eu sigo fazendo a crítica que eu acho que tem que fazer, que a sociedade me pagou para fazer, Joaquim, porque toda a minha formação é formação pública. Desde a escola até o pós-doutorado que eu fiz, sempre foi pago com dinheiro público. Então, eu, de alguma forma, tenho que devolver isso. E a forma como eu acho que devolvo é fazendo a crítica importante. Canal. Muitíssimo obrigado, Paulo Santos. Seja bem-vindo. Fala um pouco você falou que estudou escola pública, da tua trajetória, para a gente arrematar aí. É bom que as pessoas que ainda não te conheçam. Você é professor da UNB, né? Não, eu fui professor da UNB. Pois é, eu comecei estudando em Porto Alegre numa escola chamada Escola Estadual Rio Branco, que fica do lado do Colégio Israelita. Eu nunca mais me esqueço, porque a escola tem um busto do Rio Branco, né, o embaixador e tudo, o ministro das Relações Exteriores, na entrada da escola. Fica do lado da escola, exatamente na quadra do lado da escola israelita, e a escola israelita no Rio Grande do Sul sempre foi de nível muito alto. Então, você tinha de um lado da quadra as pessoas que paravam com carros importados, entendeu? E do nosso lado, que era o lado da escola pública, uma coisa, enfim, era a escola pública, era o que dava, né? Classe média baixa, que foi ficando cada vez mais baixa na época dos anos 80 e 90. Minha mãe comeu um cortado para sustentar 3 filhos, a gente sabe o quanto isso foi complicado naquele momento, e um belo dia eu tinha um amigo querido, na época, que ia fazer concurso para o Colégio Militar, e eu não queria perder o meu amigo, porque me botaram na cabeça que ele ia para o Colégio Militar e eu não ia nunca mais vê-lo. E eu botei na cabeça que tinha que fazer concurso para o Colégio Militar também. Nem sabia o que era Colégio Militar, nem nada. E eu fui fazer o concurso, minha mãe estudou comigo, arrumamos uma pessoa ou outra para dar uma aula de matemática, de português, e eu fui fazer e passei. E esse meu amigo não passou, imagina, ele estava estudando há muito mais tempo, ele não passou. Aí eu segui no Colégio Militar até o 3º ano do 2º grau,
aos trancos e barrancos, porque chegou na metade eu já não estava mais querendo continuar. Depois ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de História, e ingressei como um conservadorzão. E no curso de História fui apanhando ao longo dos 4 anos do curso de História para entender que o mundo não era aquilo que eu, um homem branco de classe média, jovem, criado num colégio conservadorzão, eu não era aquilo que eu estava vendo. Então apanhei 4 anos no curso de História até me organizar. Depois eu vim para Brasília, fiz mestrado em História das Relações Internacionais aqui na UNB, doutorado aqui na UNB e depois saí para estudar fora. Nesse meio tempo, trabalhei como professor da UNB, eu acho que umas 5 vezes. Se eu for contar, eu devo ter uns 10 anos de aula dentro da UNB, mas nunca como professor concursado, e sempre ou como professor temporário, ou como professor convidado, ou como bolsista, então sempre teve ali um tempo, né? E depois disso, hoje trabalho como consultor no Ministério de Ciência e Tecnologia, trabalho como consultor no PNUD na ONU, quer dizer, para o PNUD ONU. Então a gente vai se virando, vai se organizando, até porque com as posições políticas que eu assumi, muitas portas são fechadas, né? A gente sabe como é que funciona esse meio. Eu tive vários momentos em que pessoas me disseram assim: Fernando, não posso te contratar, porque se eu te contratar, algum aluno, um pai, enxergar um vídeo teu no teu canal ou uma crítica tua, e eu vou ter uma revolta de direita aqui no meu, né, na minha sala. Então a gente começa a não ter essa saída toda. Mas de qualquer forma, sempre a gente consegue um espaço, a gente sempre está batalhando, a gente sempre está trabalhando com educação. A minha área é educação e comunicação, e na área das ciências humanas, história, ciência política e relações internacionais. Estudou fora onde? Eu participei, aí aquelas coisas interessantes, né? Eu ganhei uma bolsa da Fulbright, que a Fulbright é o Departamento de Estado norte-americano, tá? Ela não é uma fundação do departamento, é o próprio Departamento de Estado norte-americano. No meu doutorado eu estudei política externa norte-americana. Na realidade eu estudei a gestão da informação para a transformação social, baseado em algumas questões, enfim, teóricas lá das relações internacionais. E nesse processo todo, eu tive um professor nos Estados Unidos que precisava fazer uma série de coletas de dados aqui no Brasil e precisava de alguém que coletasse esses dados. E essa pessoa... E aí eu me aproximei dele, e a gente trabalhou, acho que uns 6 meses junto, e ele me convidou. Ele disse: vem porque eu quero trabalhar contigo aqui. E aí eu digo: não, mas eu não tenho condições, eu tenho filho, eu tenho tudo. Ele disse: não, vai abrir o edital agora da Fulbright, eu quero que você se inscreva. E eu me inscrevi e fui selecionado pelo edital da Fulbright para ir para os Estados Unidos e ficar 1 ano lá estudando com tudo pago por eles. É muito engraçado, porque eles me chamaram em Washington. Então eu tinha amigo me sacaneando, dizendo: esse cara vem aí, né, fingindo que é de esquerda, mas foi pago pelo governo. Então o governo norte-americano me contratou para ir lá estudar algumas coisas que eles também tinham interesse em aprender. Foi muito engraçado, quando eu cheguei no Departamento de Estado norte-americano, eu fui convidado lá para mostrar a minha pesquisa, e eu perguntei para a pessoa que estava lá, digo assim: mas por que vocês querem me ouvir, né? Porque a minha pesquisa é totalmente crítica à política externa americana. E aí os caras me deram uma aula de como fazer política. Disseram assim para mim: não, Fernando, nós te pagamos, eu quero ver o teu trabalho, porque é o seguinte: se você tiver alguma coisa interessante para dizer, eu já vou saber aqui, e se você não tiver, eu sei que você é desimportante, que não tem absolutamente nenhum interesse para nós, você ganhou essa grana, estudou aqui, parabéns, grande abraço para vocês. Veja que interessante como eles entendem a estrutura política. Você vem falar mal dos Estados Unidos, mas vem falar mal aqui, com a gente pagando, porque se você falar alguma coisa certa, né, a gente resolve. E se você só falar bobagem, não tem problema nenhum contigo. Então eu fui estudar na Universidade de Denver, para ficar próximo a alguns arquivos que eu tinha que pesquisar lá, e aí acabei conhecendo algumas universidades, algumas estruturas lá, e depois voltei em 2018 para o Brasil. O Piketty, no livro dele, que ele estudou a concentração de rendas a partir dos anos 80, ele começa logo o livro dizendo que grande parte dos estudos dele foi nos Estados Unidos. Entendeu? Ele mesmo disse. Não, a capacidade de pesquisa lá é absurda, Joaquim. Só para ter uma ideia, eu estava pesquisando o tema, eu pesquisei a Guerra Fria, então eu tinha que estudar Estados Unidos e União Soviética, sob uma determinada perspectiva. E aí eu fiquei sabendo que ia sair um livro sobre os arquivos da União Soviética, que ia sair dali a 6 meses.
Eu fiquei sabendo porque lá nos Estados Unidos o processo de apresentação dos livros é muito mais profundo do que aqui. Os autores apresentam antes, fazem viagens e tudo mais. E aí eu me lembro que quando fiquei sabendo do livro, eu mandei uma comunicação para a universidade para perguntar se a universidade ia comprar, porque o livro custava $300, era uma grana, assim, eu não tinha condições. Mas eu queria saber se a universidade ia comprar. No dia seguinte, a bibliotecária, chefe da universidade, me manda um e-mail dizendo assim: doutor Fernando, nós vamos comprar sim os livros que o senhor está indicando, nós vamos comprar 2 ou 3 exemplares, e eu quero saber o seguinte: o senhor pode esperar o lançamento do livro ou o senhor quer o livro para a semana que vem? Faltava 6 meses para o livro ser lançado nacionalmente, ela estava me oferecendo para adiantar, porque se for importante para a sua pesquisa, nós conseguimos na semana que vem. Eu digo, não, eu posso esperar o lançamento. Assim, a capacidade, os recursos à disposição lá são brutalmente maiores do que aqui. É até maldade comparar pesquisadores brasileiros com pesquisadores centrados lá, entendeu? Sensacionalismo e farsa na cobertura jornalística do assassinato de PC Farias. Esse livro não está nas universidades brasileiras. Algumas tá, no Senado eu sei que está, bibliotecas públicas tem algumas. Mas sabe onde ele está? E eu descobri por acaso na biblioteca da Stanford, em português. Se você, caso PC Farias, está lá, está catalogado, tem um livro, está lá na biblioteca da Universidade de Stanford. Falei, mas como é que foi parar lá? Eles que acharam e falaram, esse livro é importante que tem aqui, e colocaram lá. Sabe que eu tinha localizado uma entrevista do secretário de Estado norte-americano na revista Time, do ano de 1951 e 52. Eu tinha a citação numa obra, mas eu não tinha entrevista. Eu procurava nos arquivos da revista Time e não conseguia. E aí eu cheguei para o meu orientador lá nos Estados Unidos e disse assim, olha, eu preciso dessa entrevista aqui de 1950. Sabe o que eu acho? Eu perguntei assim por um descargo de consciência, porque no Brasil a gente nunca ia achar, né? E ele disse para mim assim, você já perguntou para a biblioteca? Já mandou um e-mail para a biblioteca? Aí eu mandei um e-mail para a biblioteca achando que não ia acontecer nada, né? Porque sabe que eu mandei um e-mail por volta do meio-dia? Às 6 da tarde, a bibliotecária me respondeu com os arquivos em PDF de toda a revista que eu estava pesquisando e ainda me perguntou se eram suficientes ou se eu queria outros números para frente e para trás. Então, sempre quando as pessoas forem comparar pesquisa, professores no Brasil e nos Estados Unidos, tenham isso em mente. Fazer pesquisa científica no Brasil é muito difícil e quem faz é um guerreiro. Fazer lá é uma diferença absurda por conta dos investimentos que são colocados para todo mundo. Tem muita live, acho que vocês também gostaram. Muitíssimo obrigado. Vamos ter que encerrar, então eu passo a você a palavra para você fazer aí o seu encerramento. Joaquim, como gaúcho, eu estava muito preocupado antes do dia de hoje. Eu estava achando o Rio Grande do Sul sem liderança, as lideranças lá sem capacidade de darem respostas à altura para o que tinha acontecido, e hoje eu vi uma jogada de mestre do presidente Lula, de reorganizar o tabuleiro político, de colocar uma figura como o Paulo Pimenta no lugar certo, de tomar as rédeas dessa situação e, mais importante, oferecer para a população do Rio Grande do Sul uma saída de esperança. Porque ali foi prometido investimentos em habitação, em emprego, ajuda não só para o curto prazo, mas para o médio e para o longo prazo. O presidente Lula reorganizou o tabuleiro político brasileiro de uma forma que ninguém imaginava, trazendo a força do Estado, os investimentos diretos. Só que eu acho que o presidente tem que continuar, não pode parar nisso. Tem que trazer essa percepção de um Estado que é capaz de agir na transformação da vida dos indivíduos para dentro do governo federal e disputar com o Centrão e disputar com Arthur Lira esse protagonismo político. E é por isso, eu tenho a impressão que é por isso que a grande imprensa já começou a atacar o presidente, porque ela percebeu que o Lula entendeu como pegar esse fio da meada. Na semana passada, eu acho que foi o Frei Beto que deu uma entrevista dizendo que o Lula era um maestro, mas que o governo não tinha encontrado o tom. Acho que essa é a frase dele. Pois eu tenho a impressão que o Rio Grande do Sul ajudou o presidente Lula a encontrar esse tom. Muitíssimo obrigado, Otto. Volte mais vezes, vamos bater esse papo aqui que foi bom, tá? Eu tô aqui, eu não estou encontrando aqui o botão de encerramento, mas eu tenho que encerrar de qualquer forma. E aí eu peço aqui que, se a Andréa estiver na escuta, que faça o encerramento. Eu vou colocar aqui o nosso clipe de encerramento, tá bom? Abraço para você, o Fernando, e muito legal. Volte mais vezes, viu? Gostei da conversa. Obrigado, Joaquim. Um abraço para você. Estamos à disposição. Até.